Oi, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Oviraptor que apareceu em Jurassic World Dominion, o prólogo. O Oviraptor significa apanhador de ovos ou ladrão de ovos. É um gênero de dinossauro oviraptorídeo que viveu na Ásia durante o período Cretáceo Superior. O nome do gênero remete ao pensamento inicial dos hábitos de roubo de ovos, e o nome específico pretendia reforçar essa visão, indicando uma preferência sobre os ovos de ceratopsídeos. Apesar de numerosos espécimes terem sido referidos ao gênero, o Oviraptor é conhecido a partir de um único esqueleto parcial considerado o holótipo, bem como um ninho de cerca de 15 ovos e vários pequenos fragmentos de um juvenil. O Oviraptor era um dinossauro com muitas penas, bastante pequeno, estimado de 1,60 m de comprimento, com um peso de até 40 kg. Tinha um maxilar inferior largo, com um crânio que provavelmente tinha uma crista. Ambos os maxilares superiores e inferiores eram desdentados e desenvolveram um bico córneo, que foi usado durante a alimentação ao longo da morfologia robusta dos maxilares inferiores. Os braços eram bem longos e desenvolvidos, terminando em 3 dedos com garras curvas. Como outros oviraptorídeos, o Oviraptor tinha membros posteriores longos que tinham pés de 4 dedos, com o primeiro dedo reduzido. A cauda provavelmente não era muito alongada e terminava em tipo de um leque na ponta. As relações iniciais de Oviraptor eram mal compreendidas na época e foram atribuídas aos Ornithomimidae, não relacionados pelo descritor original, Harry Osborn. No entanto, novos exames e estudos feitos por Richard Bersbold provaram que o Oviraptor era distinto o suficiente para justificar uma família separada, a Oviraptoridae. Quando descrito pela primeira vez, o Oviraptor foi interpretado como um dinossauro ladrão de ovos e comedor de ovos, dada a estreita associação do holótipo com o ninho de dinossauro. No entanto, os achados de numerosos oviraptorossauros em poses de nidificação demonstraram que este espécime estava realmente chocando os ovos e não roubando nem se alimentando deles. Além disso, a descoberta de restos de um pequeno juvenil ou filhote foi relatada em associação com o espécime holótipo, apoiando ainda mais o cuidado parental, ou seja, eles eram ótimos pais. Se você está assistindo o vídeo até aqui, põe a hashtag nos comentários Iguanodon, porque ele é um dinossauro que apareceu no prólogo de Jurassic World Dominion e na próxima segunda-feira irei falar sobre ele, belezinha? Então põe aí, pode botar qualquer comentário e junto a hashtag Iguanodon, porque somente esses comentários eu vou dar curtida e responder, belezinha? Vamos continuar. A pose do holótipo do Oviraptor, juntamente com a associação de ovos, sugere que ele ficou preso sobre o ninho durante uma tempestade de areia e o enterro foi relativamente rápido, uma vez que o corpo não teve a oportunidade de ser totalmente desarticulado ou eliminado por predadores. O paleontólogo Kenneth Carpenter também concordou que as tempestades de areia podem ter sido o evento mais provável que os ovos encontrados nos depósitos foram enterrados. Entre os elementos, o crânio tornou-se particularmente achatado e distorcido durante o processo de fossilização. O crânio do Oviraptor era profundo e encurtado com grandes fenestras em comparação com outros dinossauros. Media cerca de 17 centímetros de comprimento como preservado. O comprimento real pode realmente ser maior, já que o crânio do holótipo não possui várias regiões, como a pré-maxila. O crânio do holótipo não possui uma crista em quase sua totalidade. No entanto, as superfícies superiores dos ossos parietal e frontal fundidos indicam que provavelmente tinha uma crista bem desenvolvida, apoiada pelos ossos nasais e pré-maxilares do rosto. O Oviraptor tinha um maxilar e dentes alongados, o que pode resultar em um focinho mais alongado em comparação com as mandíbulas altamente atarracadas de outros oviraptorídeos. O palato é rígido, estendido abaixo da linha da mandíbula,
e formado pelas pré-maxilas. Como em outros oviraptorídeos, pode ter um par de projeções semelhantes a dentes no palato que foram direcionados para baixo. Como em outros oviraptorídeos, as narinas seriam relativamente pequenas e colocadas no alto do crânio. O oviraptor tinha mandíbulas desdentadas que terminavam com uma ponta. Parecia até com um papagaio. A curvatura da ponta dentária era voltada para baixo, mas menos pronunciada do que outros oviraptorídeos, como o Sitipati. Como um todo, o maxilar inferior é um osso curto e profundo que cobre 19 centímetros. Quando descrito pela primeira vez em 1924 por Osborn, presumiu-se originalmente que o oviraptor era ovivário, um organismo que tem uma dieta à base de ovos, e estilo de vida baseado na associação do holótipo com o ninho, que se acreditava pertencer ao Protoceratops. Só que em 1977, Bersbold propôs uma hipótese de esmagamento da mandíbula. Ele argumentou que a força das mandíbulas inferiores robustas eram fortes o suficiente para quebrar conchas de moluscos, que são encontradas na mesma formação geológica do oviraptor. Esses ossos fazem parte do osso maxilar superior principal ou maxilar inferior, que convergem no meio para formar um par de pontas. Os maxilares inferiores, juntamente com a extensão de vários ossos do palato, teriam feito uma ferramenta de perfuração. Bersbold também sugeriu que os oviraptorídeos poderiam ter um estilo de vida semiaquático baseado na dieta à base de moluscos, a alta localização das cavidades nasais, uma musculatura aumentada na cauda e o maior tamanho do primeiro dedo manual. Em um resumo de uma conferência de 1990, David Smith apresentou uma reavaliação osteológica do oviraptor, onde ele rejeitou as declarações feitas por Bersbold. Ele não encontrou nenhuma evidência indicando um membro anterior especializado em locomoção aquática, e as mandíbulas, em vez de preservar o mecanismo de esmagamento, preservam as superfícies de cisalhamento. Como o crânio é desdentado, levemente construído e carece de várias áreas de inserção muscular forte, Smith sugeriu que as folhas podem ter sido uma parte importante na dieta do oviraptor. No entanto, em 1995, Norrell e colegas relataram os restos fragmentados de um lagarto na cavidade do corpo do espécime holótipo, sugerindo que o oviraptor era parcialmente carnívoro. Em 2008, Stig-Olav Jensen comparou o crânio de várias espécies de oviraptorídeos aos de pássaros e tartarugas para investigar quais propriedades podem prever uma alimentação desses tipos de bicos. Ele descobriu que as mandíbulas inferiores dos oviraptorídeos são muito semelhantes aos de papagaios e as mandíbulas superiores são mais semelhantes às das tartarugas. Com base nessas observações, Jensen sugeriu que os oviraptorídeos eram onívoros. Além disso, as projeções pontiagudas do palato teriam contribuído para segurar as presas. Jensen apontou que uma espécie totalmente herbívora em dietas de oviraptorídeos parece improvável, pois eles não tinham bordas cortantes nas mandíbulas para mastigar e eram incapazes de mover as mandíbulas inferiores para os lados. No entanto, ele considerou as mandíbulas inferiores fortes o suficiente para ter pelo menos elementos esmagados como ovos, nozes e outras sementes duras. Longrich e seus colegas em 2010 também rejeitaram a hipótese durófaga, que seriam animais que praticam o esmagamento de conchas, uma vez que esses animais normalmente desenvolvem dentes com amplas superfícies de esmagamento. A forma pontiaguda dos ossos dentários nos maxilares inferiores sugere que os oviraptorídeos tinham uma ranfoteca afiada usada para cortar alimentos. A região sinfisária, união óssea, na frente do dentário pode ter dado alguma capacidade de esmagamento, mas como esta era uma área relativamente pequena, provavelmente não era a função principal dos maxilares.
Outro argumento contra eles teriam sido comedores de moluscos é o fato de que a maioria dos oviraptorídeos foi encontrados em sedimentos que são interpretados como representando ambientes principalmente áridos ou semiáridos, como o oviraptor que foi encontrado na formação de Akota. A equipe também descobriu que os oviraptorídeos e os dicinodontes compartilham características cranianas, como mandíbulas curtas, profundas e sem dentes, sínfises dentárias alongadas, aberturas mandibulares alongadas e um paladar pontiagudo. Animais modernos com mandíbulas que se assemelham aos de oviraptorídeos incluem papagaios e tartarugas. Este último grupo também apresenta projeção semelhante a dentes na região palatina. Longridge e colegas concluíram que, devido às semelhanças entre oviraptorídeos e animais herbívoros, a maior parte de sua dieta provavelmente teria sido formada por material vegetal. As mandíbulas dos oviraptorídeos podem ter sido especializadas no processamento de alimentos, como vegetação, uma vegetação adaptada para ambiente com pouca água, que teria crescido em seus ambientes áridos, mas isso não é possível de mostrar, pois pouco se sabe sobre a paleoflora do deserto de Gobi. Em 2018, no entanto, Funston e colegas apoiaram a hipótese da mandíbula esmagadora. Eles apontaram que o rosto atarracado e as mandíbulas inferiores robustas dos oviraptorídeos sugerem, de fato, uma mordida forte e que beliscava, sabe? Que é bastante semelhante às de papagaios. Funston e colegas consideraram essas características anatômicas dos oviraptorídeos consistentes com uma dieta frugívora que incorporava nozes e sementes. Pela primeira vez ele foi retratado no universo Jurassic, visto em telas grandes, na aparição do prólogo de Jurassic World Dominion. Ele foi o primeiro dinossauro com penas a ser representado no universo Jurassic, em forma de computação gráfica, como um filme mesmo, sabe? Com grandes efeitos visuais. Porém, ressaltando, né? A gente sabe, estamos já cansados de saber que os animais que a gente vê em Jurassic Park, Jurassic World, franquia em geral, eles não são 100% correto em anatomia, mas até que ele se aproxima muito com o animal que realmente deveria ser. Eu ouvi gente dizer que a crista dele tá grande demais, mas é um material queratinoso, não ficou preservado nos fósseis. Ele poderia sim ter uma crista mais alongada, mas o principal erro seria os membros dianteiros. As patinhas estão quebradas para baixo, o que é incorreto, devia ser uma de frente para a outra. E também não tem penas desenvolvidas nos membros anteriores. Mas, tirando isso, ele está muito correto. Só que ainda se manteve aquela tradição de retratar o oviraptor comendo um ovinho. Reforça a tese de um ladrão de ovos, sabe? Infelizmente, ele foi taxado como um criminoso, sendo que ele era inocente, mas reforça aquele visual vintage, sabe? Representação do oviraptor ornívoro chegando em ovinhos. Como tinha relatos, né? Achavam inicialmente que o oviraptor se alimentava de ovos de ceratopsídeos. Eu achei legal que logo após a cena dele comendo aqueles ovinhos apareceu os Nasutoceratops. Achei bem interessante. Mas, e aí? O que vocês acham desse dinossaurinho oviraptor? No filme Dinossauro da Disney, no início, que também tem uma cena que ele pega o ovinho, que inclusive o personagem principal, né, o Aladar, tá dentro daquele ovinho e a gente vê um oviraptor correndo e depois brigam e o ovinho cai no rio. Aquela cena é icônica, mas foi a primeira vez que a gente viu no cinema em forma de computação gráfica um oviraptor. Sem penas, é estilo bem vintage, sabe? E no prólogo de Jurassic World Dominion apelou mais para cientificidade. Não é perfeito, mas tá bem decente. Então é isso, põe aí a hashtag Iguanodon, porque é o próximo dinossauro que eu vou trazer na segunda-feira aqui pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Caso tu não seja inscrito, se inscreva. Aproveita que o YouTube não cobra por isso, é de graça. Ativa o sininho de notificação pra estar por dentro dos próximos vídeos. Põe no comentário o que tu achou. Não esquece de botar a hashtag Iguanodon. Feito? Então é isso, um grande abraço, se cuide e que a ciência esteja sempre contigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!